Olá, eu sou Elisiane Jan, sou educadora popular do Centro de Assessoria Multiprofissional. Esta videoaula vai tratar do tema de finanças solidárias, que na nossa perspectiva são ferramentas para a construção de autonomia dos grupos, coletivos, comunidades rurais, comunidades urbanas, na perspectiva da construção dessa autonomia através da gestão de recursos. E aí os recursos aqui são financeiros e não financeiros. Então essa videoaula ela vai perpassar por 3 momentos. O primeiro deles nós vamos conhecer o conceito de finanças solidárias. O segundo momento nós vamos discutir um pouco a diferença entre finanças solidárias e financiamento para a economia solidária. Para num terceiro momento então entrar nos instrumentos das finanças solidárias, que são as cooperativas de crédito solidário, os bancos comunitários de desenvolvimento e os fundos solidários. Aqui é importante afirmar que o conceito, toda a discussão que eu estou trazendo nessa videoaula, ela tem como fontes o próprio movimento de economia solidária, as experiências e as práticas do Centro de Assessoria Multiprofissional, que já há 6 anos vem fazendo esta discussão a partir da região sul e também do segmento de finanças solidárias. Então vamos começar aqui com o conceito de finanças solidárias. Então, a primeira afirmação é que as práticas de finanças solidárias, elas têm como origem as poupanças informais, ou alguns autores, inclusive, chegam a trabalhar das poupanças caseiras. E elas são organizadas por aqueles e aquelas que não têm acesso aos bancos tradicionais. Então, historicamente, essas experiências vêm vinculadas com os trabalhadores e as trabalhadoras que não têm acesso aos bancos tradicionais. E na nossa leitura, o conceito de finanças solidárias, ele avança da compreensão do conceito de finanças, que trabalha o uso e a circulação da moeda, e também avança na discussão do microcrédito, justamente porque a gente vincula a discussão das finanças com essa outra proposta de sociedade que é a economia solidária. E nas finanças solidárias nós também consideramos o processo, não só o acesso ao crédito ou ao microcrédito. As finanças, então, elas reconhecem essas práticas muito antigas e que muitas delas, inclusive, são anteriores ao capitalismo. Do ponto de vista conceitual, essas experiências teriam se originado na Europa de forma alternativa ou paralela à fase do capitalismo industrial e teriam se organizado a partir dos trabalhadores e das trabalhadoras. No entanto, mesmo sendo práticas muito antigas, a política pública para as finanças solidárias no Brasil ela só entra no plano plurianual de 2004-2007. E aí aqui alguns exemplos para a gente poder materializar essa discussão de que são práticas muito antigas. As primeiras referências com relação a essas experiências, elas datam do século XVIII e XIX, majoritariamente. E aqui o primeiro exemplo que nós temos é a experiência de concessão de crédito para empreendedores. E essa experiência foi vivenciada em Londres no século XVIII, num período em que tem uma forte migração do campo para a cidade. Quem fazia a gestão desses créditos era a igreja naquele período. Uma outra experiência bastante importante para o campo das finanças solidárias são os fundos irlandeses do século XIX. E aqui só um destaque que em 1843 haviam mais de 300 experiências desses fundos irlandeses espalhados por toda a Irlanda, e eram empréstimos muito pequenos, eles variavam em torno de 10 libras por pessoa e que tinham o prazo de até 20 prestações para quitar esse empréstimo. Uma outra referência que a gente sempre gosta muito de citar é a Associação do Pão, que é uma experiência que foi vivenciada no sul da Alemanha em 1846, depois de um inverno muito rigoroso, em que os agricultores e agricultoras perderam toda a sua produção. Um pastor começou a fornecer trigo para as pessoas poderem produzir pão. E essa experiência, e aí depois, na safra seguinte, esses agricultores devolviam o trigo para esse pastor, e aí esse processo ficou conhecido como Associação do Pão, e que depois evoluiu
para uma cooperativa de crédito que depois se espalhou para a Alemanha e também veio até o Brasil, que são as cooperativas de crédito de modelo Raiffeisen. Uma outra experiência bastante importante é o Fundo de Empréstimo Desjardins, que é de 1900 do Canadá, que ficou muito conhecido como as caixas populares, que também consistiam em empréstimos de pequenos valores para grupos, para pessoas. E esse modelo Desjardins, ele também avançou para uma cooperativa de crédito e que no Brasil ela é muito conhecida como Cooperativa de Crédito de Apoio Mútuo, que é aquela cooperativa em que pessoas do mesmo segmento fazem parte, seja pessoas que são servidores públicos ou trabalhadores de uma fábrica, enfim. Então, esse fundo de empréstimo Desjardins, ele também avança para essa construção de uma cooperativa de crédito, que é a cooperativa de modelo Desjardins ou de apoio mútuo, né? E aí agora mais recentemente, né, temos a experiência de Bangladesh com o Banco Grameen ou Grameen Bank de 1983, é uma experiência que existe até hoje, inclusive se a gente quiser pesquisar, tem muita informação sobre essa experiência que começou com Muhammad Yunus e que hoje ainda é conhecida como o Banco dos Pobres. E por último, nesses exemplos mais gerais, nós temos as tontines africanas, que o forte de organização delas é na década de 70, de 1970, e que ela é uma experiência vivenciada especialmente por mulheres, e que ao longo da história vem garantindo, então, soberania financeira para essas mulheres. E essa experiência africana, ela é muito parecida com o que nós temos hoje de fundos solidários aqui no Brasil, porque ela lida com a junção de recursos, não só de dinheiro, mas também de bens e serviços. E é uma experiência, então, que vem lá da década de 70, mas que ela existe até hoje na África. Então, aqui, desses exemplos, se a gente quiser mais informações no texto, que vocês vão ter acesso na plataforma, tem a descrição de cada uma dessas experiências. Chegando no Brasil, então, quais são as experiências significativas para esse campo da organização das finanças solidárias? A primeira delas, ela foi vivenciada por negros e negras, que era de juntar dinheiro para comprar alforria, isso mais ou menos em 1988. Posteriormente, essa mesma experiência de juntar dinheiro para compra de terra. Também temos uma outra experiência vinculada ao meio rural, que é a construção do Fundo da Boa Morte das Ligas Camponesas, lá de 1950. E aqui um destaque, porque a necessidade das pessoas era poder enterrar os seus mortos de forma digna, que eram oriundos desse conflito ou dessa revolta popular. E aí aqui as pessoas juntavam dinheiro justamente para garantir uma boa morte, garantir recursos para poder enterrar os seus mortos naquele período. E aí então esse fundo se chamou de Fundo da Boa Morte lá das Ligas Camponesas. Uma outra experiência bastante importante no Brasil é a da Irmandade da Boa Morte, na Bahia, e essa experiência ela ainda existe até hoje, que ela vem na mesma perspectiva do Fundo da Boa Morte das Ligas Camponesas. O princípio dela era a organização, era a junção de dinheiro para poder garantir sim a estrutura e garantir a permanência da greve durante o período forte ali no ABC Paulista. E aí, chegando mais próximo dos nossos dias, nós temos a demarcação da década de 90, em que essas experiências de junção de dinheiro, elas entram para dentro das organizações sociais, dos movimentos sociais. E aí aqui citar alguns exemplos. A SESI, ela começa a experiência do seu fundo de mini projetos nesse período da década de 90. A Pastoral da Criança no Nordeste brasileiro começa com a experiência do fundo de animais, em que a Pastoral da Criança doava animais para famílias camponesas e quando esses animais procriavam, repassava a cria ou as matrizes para outra família. Então é uma experiência que começa na década de 90. O CAMP, Centro de Assessoria Multiprofissional, também vivencia uma experiência de coordenação do fundo de mini projetos na região sul. A própria Caritas brasileira começa com a vivência do Fundo Nacional de Solidariedade também no final da década de 90. Então, só afirmar de que aqui, nesse período, é quando essas experiências vêm para dentro das entidades de forma mais intensa e também dos movimentos sociais. Mas nós viemos até aqui falando de finanças solidárias, mas o que conceitualmente a gente entende por finanças solidárias hoje no Brasil?
Então, as finanças, elas são um conjunto de iniciativas, cuja finalidade é democratizar o acesso a recursos financeiros, fazendo com que as finanças operem a serviço das necessidades coletivas. De modo geral, essas iniciativas são constituídas para atender demandas dos segmentos populacionais e organizações que estão excluídas do acesso ao crédito nos moldes convencionais. E aí seja para financiar o consumo ou para outros tipos de investimento, tanto na produção ou mesmo na realização de serviços. Esse conceito ele foi formulado pelo conjunto do Movimento de Economia Solidária, mas a fonte então é a Secretaria Nacional de Economia Solidária de 2013. E aqui só gostaria de chamar a atenção para duas questões. A primeira delas é uma afirmação, então, de que as finanças solidárias no Brasil, elas operam para atender necessidades e demandas de coletivos. Então, não é a Dona Maria o nosso centro da atenção, mas é a Dona Maria e o seu coletivo. Então, logo, as finanças, elas operam a serviço destas necessidades coletivas. E uma segunda é uma constatação, que é essa parte que está em vermelho na apresentação, porque na nossa avaliação nós precisamos ainda avançar dessa discussão, porque hoje as finanças solidárias no Brasil, elas não trabalham só com recursos financeiros, mas nós temos experiências de fundos solidários que trabalham com sementes, que o recurso são as sementes. Ou temos outros fundos em que o recurso são as horas de trabalho dos trabalhadores, ou mesmo que o fundo é de animais. Então aqui a gente entende que nós precisamos avançar dessa discussão, porque sim, é democratizar o acesso a recursos financeiros, mas é também trabalhar com esses outros tipos de recurso que na prática já vem acontecendo. Bem, então agora chegamos no segundo momento, no segundo bloco dessa nossa videoaula. E aí aqui é uma confusão bastante frequente que acontece, de que a gente acaba entendendo finanças solidárias como financiamento para a economia solidária. E aqui a gente chama a atenção de que são coisas diferentes. Então, por isso, não podemos confundir financiamento para a economia solidária de finanças solidárias. Agora nós vamos entender, então, um pouco dessas diferenças. Quando nós discutimos financiamento para a economia solidária, nós estamos falando de elaboração de leis que reconheçam e regulamentem as práticas realizadas pela economia solidária. Nós também estamos falando em linhas de crédito, tanto em bancos públicos quanto em bancos privados, para capital de giro e para custeio, aquisição de bens e imóveis pelos empreendimentos. Mas nós também estamos falando de constituição de fundos públicos para financiar a produção da economia solidária. Então aqui a gente já diz que mesmo que o movimento de economia solidária tenha contribuído na construção das leis, tenha contribuído na construção do fundo público, ou mesmo tenha pautado a construção dessas linhas de crédito para em bancos públicos ou privados, aqui a gestão do recurso não é feita pelo movimento de economia solidária, mas o movimento só acessa o recurso. Então, logo a gente diz que é financiamento para a economia solidária. Então, é de fora para dentro. O movimento acessa, mas não faz a gestão desse recurso. Por isso que é financiamento para, como se fosse de fora para dentro. Já as finanças solidárias, elas se constituem como um dos pilares da economia solidária. Assim como o comércio justo e solidário, assim como a discussão da produção, da comercialização, da distribuição. E nós entendemos que elas são metodologias, elas são instrumentos que visam a autonomia financeira e organizativa da economia solidária, com a economia solidária e para a economia solidária. Justamente porque as finanças, elas são ferramentas ligadas a essas noções de desenvolvimento territorial sustentável. Então, logo, as finanças, elas são instrumentos que vêm de dentro da economia solidária, elas são gestadas, geridas pela economia solidária. Bem, agora aqui nós entramos no terceiro momento da nossa videoaula, que são as finanças solidárias no Brasil. Então, nós olhamos um pouco para a história, entendemos um pouco a diferença de financiamento para a economia solidária e de finanças solidárias, e agora, bom, quais são os instrumentos ou os principais instrumentos das finanças solidárias no Brasil hoje? E aqui é só lembrar que essas experiências, elas têm como referência e têm como horizonte os princípios
da economia solidária. Então, nós não estamos discutindo coisas separadas. Então, estamos discutindo experiências que têm como referência e horizonte os princípios da economia solidária. Quais são esses instrumentos, então? São as cooperativas de crédito solidário, os bancos comunitários de desenvolvimento e os fundos solidários. Como que essas experiências se desenham na nossa região sul? Então, hoje nós temos 458 cooperativas de crédito solidário na região sul. E essas cooperativas, elas se distribuem entre cooperativas singulares ou de primeiro grau e cooperativas centrais ou de segundo grau. Nós temos 3 bancos comunitários de desenvolvimento, ou melhor, temos 2 já consolidados, que é o Banco Justa Troca e o Banco Cascata, mas temos um que está em fase de construção, que é o Banco dos Povos Tradicionais de Matriz Africana. E temos 51 fundos solidários. E aqui só chamar a atenção que para os fundos solidários eles se distribuem conforme a forma de gestão em fundos de fomento, fundos rotativos solidários e fundos mistos. Então esse daqui é o nosso quadro geral das finanças na região sul. Como é que isso se distribui nos 3 estados? Então temos 184 experiências no Rio Grande do Sul. Destas, então, os 3 bancos eles estão sendo construídos aqui no Rio Grande do Sul. Temos 28 fundos solidários e 154 cooperativas de crédito solidário. Em Santa Catarina temos 174 experiências, 10 fundos e 164 cooperativas de crédito solidário. Então percebam que tanto Santa Catarina como no Paraná nós temos fundos e cooperativas, nós não temos bancos comunitários ainda. E no Paraná temos 151 experiências, 13 fundos e 138 cooperativas. O destaque aqui para esse quadro é para a gente perceber de que, assim, no mapeamento que foi feito pelo NESOL, que é o Núcleo de Economia Solidária da USP de São Paulo, a região sul é a região que apresenta o maior número de experiências de finanças solidárias do Brasil. Por conta da quantidade de cooperativas que nós temos aqui na região. A nossa região é a terceira em quantidade de fundos solidários e é a última região, ou é a região que possui a menor quantidade de experiências em bancos comunitários. E aí aqui então o nosso mapa, só para mostrar como que essas experiências se distribuem. Os triângulos são as cooperativas de crédito solidário, então percebam que temos muitas, né, 458. E as bolinhas, então, são os fundos solidários. E aí aqui a gente ainda não tem, nesse mapeamento ou neste mapa, os 3 bancos comunitários que estão em fase de construção. Bem, então, para finalizar essa videoaula, a gente sempre fala de que o nosso desafio, e aí compartilhando com a Marta Harnecker, que escreve isso lá na Pedagogia dos Sonhos Possíveis, de que nós precisamos perceber a arte de descobrir as potencialidades existentes na situação concreta do hoje para tornar possível amanhã o que no presente parece ser impossível. Se vocês quiserem conhecer um pouco mais dessas experiências de finanças solidárias, então consultem a plataforma Aprendente, todas as formas solidárias de fazer economia. Então ali vocês vão encontrar textos, outras referências e vídeos que aprofundam essa discussão, mas também materializam essa conversa, inclusive a partir de experiências da região sul do Brasil.